Ciro Gomes lidera a pesquisa em cenário que não apresenta nem Lula nem Bolsonaro. Quando você tira o ódio, a polarização da política e passa a vir para o projeto, o Ciro Gomes ele cresce. O Ciro Gomes, feito a pesquisa pelo Poder 360, quando não apresentado nem o lado do atraso que chama Bolsonaro, o outro atraso do Brasil que chama Lula, Ciro Gomes dispara, lidera com 23%. Isso é bom, eu fico feliz olhando esse dado, vendo essa pesquisa de um outro ângulo. Isso mostra que quando você tira só de você tirar essa polarização maldita que está destruindo o Brasil nos últimos 30 anos, a população já tem uma clareza, já enxergam Ciro Ferreira Gomes. E por que as pessoas enxergam Ciro Ferreira Gomes? Porque ele é o mais preparado da atualidade dos candidatos a presidente de 2022. É um cara que tem bagagem, já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, já está falando há vários anos que esse projeto neoliberal está quebrando o Brasil, não quer se alinhar com o projeto neoliberal, quer enfrentar o projeto neoliberal e pegar o projeto vencedor, que é um projeto do Estado planejador, o Estado empreendedor, fazer o que a China fez, o que a China está fazendo e vai continuar fazendo, fez no passado, pegar o que os Estados Unidos fez com Alexander Hamilton, pegar o que a Inglaterra fez. Isso é o caminho do sucesso. Lógico, o país deve negociar com o mundo, fazer comércio, livre comércio, mas se deve fazer um livre comércio onde todos são favorecidos. Os brasileiros têm que ser favorecidos nesse livre comércio. Nesse livre comércio onde nós temos que vender commodities e importar tecnologias, nós não estamos sendo favorecidos. Esse suposto crescimento da economia que vai vir agora em 2021, isso é mais um voo de galinha. Sendo que não adianta nada, a economia está crescendo, mas a inflação subiu, a renda média dos brasileiros caiu. Então isso não está sendo com a distribuição de riqueza, está apenas sendo baseado nas commodities. O Brasil não pode crescer apenas baseado em commodities, porque nenhum país do mundo conseguiu ser rico e desenvolvido vendendo apenas commodities, sendo agrícola, extrativista. Então nesse cenário, quando os brasileiros não veem mais essa figura do Lula, do Bolsonaro, que são as figuras do atraso, e começam a ver, opa, o Brasil tem um projeto, cara. Já enxergam o nome do Ciro Gomes, assim, espontaneamente. Imagina se você, uma suposição aqui, uma análise, se fizesse 3 pesquisas, tirando fora Lula e Bolsonaro, você ia ver o Ciro Gomes disparar. O Poder Data fez essa intenção, porque, segundo o Poder Data, 13% da população brasileira não vão votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Então, seguindo essa avaliação, e 23% fora o cenário votam em Ciro Gomes. Teve uma pesquisa um pouquinho mais antiga, da Exame, apontava que cerca de 38% da população brasileira não queria nem Lula e nem Bolsonaro. 38%. Você já pega esses 13% que não querem votar no Bolsonaro nem no Lula de forma alguma, e esses 38%, são 38% que não querem Bolsonaro e Lula. Olha o quanto que o Ciro Gomes pode crescer nesse cenário. O que basta é os brasileiros começarem a conhecer o projeto do Ciro Gomes, saber quem é o Ciro Gomes. Ele quer um projeto de Brasil, que os brasileiros estejam inseridos nesse papel do projeto, que seja a médio e longo prazo, não a curto prazo, como vem acontecendo nos últimos anos. Voo de galinha, planeja o país no curto prazo, tem um voo de galinha e depois recessão, estagnação econômica, crise, os mais pobres que acabam pagando a conta e bilionários ficando mais bilionários. Ele não quer esse tipo de Brasil. Defende de taxa fortuna, defende um maior imposto sobre a herança e doação, cobrar tributos sobre os dividendos. Então, no mundo civilizado dos países desenvolvidos, a taxa de cobrança de imposto sobre doação e herança é altíssima. Só que no Brasil que chega a 8%, isso é o teto máximo, cada estado tem o seu. Alguns estados chegam a cobrar 4%. Quando se fala em cobrar imposto sobre herança e doação, não é sobre pessoas que têm patrimônio igual classe média alta, de 20 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão. Isso é pessoas do baronato, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Essas pessoas você deve cobrar mais tributos, né, na herança e na doação, para você poder distribuir melhor a riqueza. Senão vai acabar concentrando a riqueza na mão de poucos. É por isso que os países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, alguns outros países cobram muito pesadamente sobre imposto sobre herança e doação. E também tem a questão do imposto de renda. Daria para cobrar mais no imposto de renda. Quando você começa a obter mais essas outras fontes de receita, você pode diminuir a questão sobre os produtos, cobrar menos imposto sobre os produtos.
isso acaba crescendo. Quando você tem uma carga tributária que é focada na cobrança de imposto sobre os produtos, quem mais paga tributos é a classe média, é os mais pobres. Você deve mudar isso. Todos os países civilizados, a maioria deles fazem essa mudança, eles passam a cobrar de quem tem mais. Aqui no Brasil você faz um Robin Hood ao contrário, você cobra de quem tem menos. E o Ciro Gomes quer acabar com isso. É por isso que eu defendo o projeto Ciro Gomes. Acredito que os brasileiros vão acordar, vão começar a acreditar no projeto Ciro Gomes, porque é um projeto fantástico. Quando eu olhei essa pesquisa e vi, opa, olha que oportunidade aqui, cara, dos brasileiros acordar. Quando tira o ódio, a polarização, aonde não tem projeto, Lula e Bolsonaro não tem projeto para o Brasil. O Bolsonaro, aí, esse desastre como governo, um péssimo gestor na condução da economia, na condução da pandemia. O Lula, ele traiu a esquerda, o setor progressista, porque se alinhou ao neoliberalismo e não aprendeu, e agora quer alguém de todo o curso do mercado para ser seu vice. Esse tipo de gente que a gente vai acreditar, nós da esquerda ou nós brasileiros. Bolsonaro não está afim do Brasil. Bolsonaro está trazendo mais um voo de galinha para o Brasil, o terceiro voo de galinha nos últimos 30 anos. Até quando a nossa economia vai aguentar isso? Sendo que nós estamos a nossa indústria está perdendo participação no PIB. Isso é ruim, isso é péssimo. Estamos voltando ao século XIX, quando era um país totalmente extrativista. É isso que nós queremos para o Brasil? Se nós ficarmos nessa ideia de polarização entre o ódio, que é Bolsonaro e Lula, totalmente os dois estão alinhados ao mercado financeiro, eles não querem nenhum projeto. Então, Brasil, devemos acordar. Você, faz uma reflexão. Opa, hoje eu vou tirar essa ideia que a única escolha que eu tenho é Bolsonaro e Lula. Eu vou procurar uma outra via, uma via da esperança, que é a primeira via. A primeira via para o Brasil ir bem, para o Brasil crescer, para a economia ir bem, se chama Ciro Ferreira Gomes, não há outro. Isso é importante, por isso que eu fiquei animado quando eu vi essa pesquisa do Poder 360, esse ângulo, eu falei, putz, eu já lembrei da pesquisa há 2 anos, que 38% não querem nem Bolsonaro e nem Lula, 38% da população brasileira. Isso quer dizer o quê? Se o Ciro começar a crescer, começar a divulgar seu projeto de desenvolvimento econômico, a tendência do Ciro Gomes é crescer. E tanto Bolsonaro e Lula têm medo disso. Porque nenhum dos dois apresenta um projeto de Brasil. Eles não apresentam um projeto de Brasil. Você vai conversar com o Bolsonaro, ele não tem um projeto de Brasil. O que ele vai falar, eu tenho lá meu posto de Ipiranga chamado Paulo Guedes. Aí você vai perguntar para o Lula, o projeto de Brasil para o Lula, ele vai, não, eu tenho que me alinhar ao neoliberalismo, pegar alguém do mercado. Eu preciso de um vice que seja integrado no mercado. Ele não quer integrar, fazer um projeto de Brasil nos moldes progressistas. Fazer o projeto que deu certo no mundo inteiro. Os países envolvidos que desenvolveram tiveram a participação do Estado, o Estado empreendedor, o Estado planejador da economia. Nenhum dos dois tem. O que eles sabem é brigar, fazer ódio. E a população fica perdida, fica à mercê. Então, gente, vamos focar. Há um nome muito melhor do que Lula e Bolsonaro. Essa pesquisa me deu muita esperança. Resultado de 2 pesquisas. Uma da Exame que 38% dos brasileiros não querem nem Lula nem Bolsonaro. E essa pesquisa do Poder 360 aqui, se você retira Lula e Bolsonaro, se você retira o ódio, os dois que não têm projeto para o Brasil, as pessoas de cara já começam a enxergar Ciro Gomes. Então o que eu tinha para falar sobre o vídeo era isso. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, curtir o vídeo, eu agradeço.